Boa tarde, você, meu amigo, minha amiga, você que participa mais uma vez dessa mensagem, a voz da Escritura. Eu gostaria aqui de deixar uma reflexão para você nessa tarde, aonde se encontra no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2, que diz assim: Portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Quando eu meditando nesta palavra, veio a palavra conversão. Mas antes da conversão, irmãos, existem as armadilhas e desafios da nossa mente. Nesse texto que lemos agora, o Senhor, Ele profundamente, Ele vai nos mostrar qual é o tamanho daquilo que muitas vezes nós não representamos, porque não entendemos o agir de Deus. Então, irmãos, a armadilha da mente é algo que vai nos colocar em situações muito contraditórias, onde muitas vezes nós não temos volta. Então, a maioria das coisas que pensamos... Eu vou dar um exemplo aqui da Primeira e Segunda Guerra, onde morreram muitas pessoas, haveram muitas mortes. Mas a maior batalha, irmãos, que acontece é em nossa mente, todos os dias. Então essas armadilhas, elas vão te destruir aos poucos, ou se não está te destruindo aos poucos. O que no livro de João, capítulo 10, versículo 10, ele vai dizer assim: o inimigo se aproveita disso, tudo passa para nos fragilizar e tentar destruir. Então ele veio para matar, roubar e destruir. Então, por causa desta luta, irmãos, uma luta interior, o apóstolo Paulo, ele nos orienta, ele vai nos orientar, principalmente você que é cristão, você que crê em Deus, que a nossa mente, ela é tão frágil, ela é tão pecaminosa muitas vezes. E por causa desta luta, irmãos, os pensamentos são contraditórios. A única solução que a palavra ela vai nos ensinar, que para vencer essas batalhas da mente, nesse livro em Romanos 12, encontramos vários conselhos sobre a vida cristã e a sua conduta, a sua vida que você tem andado, aonde você tem andado, bem como ensinamentos que para a transformação da nossa mente. Você consegue imaginar e você consegue controlar seus pensamentos? É uma pergunta que eu deixo para você aqui nessa tarde. Você consegue controlar os seus pensamentos, indiferente como você esteja nesta tarde? Então, vamos aqui meditar em alguns pensamentos que muitas vezes você tem pecado, você tem deixado aflorar na sua vida. Então, o primeiro pensamento negativo é a dúvida. A palavra do Senhor vai dizer assim, no versículo 3: Pois pela graça que me dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. O primeiro ataque é a dúvida. Assim como Satanás fez com o homem no jardim, fica uma interrogação sobre o que Deus
os havias ensinado. Assim faz até hoje. O diabo trabalha com a dúvida, mas Deus nos ensina a certeza da fé, que está lá no livro de Hebreus capítulo 1, versículo 1. Então, irmãos, dos versos 4 e 8 de Romanos, o texto de Romanos, ele vai nos ensinar sobre a importância de exercer um ministério onde nos colocamos a nossa fé em prática. Então há as consequências de dúvidas que muitas vezes você precisa entender. Malícia. O que quer dizer malícia? Questionar as intenções dos outros. A incredulidade. Muitas vezes nós passamos por isso. Não acreditar e não ter esperança. Então as dúvidas sobre o que somos em relação às pessoas, aos nossos sonhos, projetos, quanto ao futuro que nos vem pelo amanhã do Senhor na nossa vida, são frequentemente usadas pelo inimigo. Então a arma para vencer a dúvida é a fé que você tem que exercitar. Então você precisa entender que quando você começa a exercitar sua fé, aí vem o medo. Será que isso está dando certo? No versículo 9 e 12 ao 12, ele vai dizer assim: o amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros como um amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais valorosos no cuidado, mas sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação e perseverai na oração. Olha o que a palavra vai nos dizer. Então o medo, irmãos, é a segunda armadilha que o diabo usa contra a nossa mente. Como uma criança que se sente segura no escuro se estiver nos braços do Pai. Assim, Deus nos cria e cura de todo medo com amor e nos usa para curar outras pessoas. Então, quais as consequências do medo? Ilusões, inércia na sua fé, na sua vida. As ilusões, ela cria imaginações e fantasias que não existem. A palavra inércia não é conseguir reagir e sentir-se preso e paralisado. Como você tem se sentido diante do medo? Você tem vivido ilusões ou você tem estado paralisado diante de muitas coisas? Então o medo é poderoso. Aprisiona pessoas em suas mentes sem as permitir avançar. Você não consegue avançar. Mas o amor de Deus é mais forte. Porque o perfeito amor lança fora todo medo, que está lá no livro de 1 João 4:18. Então, quando buscamos este amor de Deus, conseguimos superar os tremores e temores, sempre perseverando na esperança que Deus coloca entre você, que foi lido aqui no versículo 12. Alegrai-vos na esperança, sedes pacientes na tribulação, perseverai na oração. Olha que maravilhoso que Deus está nos ensinando nessa tarde. Então, quando nós começamos a usar a arma que vence o medo e o amor, aí você começa a passar acusações, porque o amor vence todas as coisas. E as acusações, elas vão te trazer grandes dificuldades. Então ajudem uns aos outros. É o que a palavra vai dizer aqui no livro, no versículo 13 ao 16. Partilhai com os santos na sua necessidade, segui a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, e abençoai e não amaldiçoais. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que se choram. E sede unânimes entre vós, não ambicioneis
as coisas altivas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. Quando a pessoa já está fragilizada com a dúvida e o medo, agora o inimigo ele vai lançar as acusações contra você e contra mim. O diabo ele distorce a imagem das pessoas para acusarmos elas ou a nós mesmos. Por isso Paulo trabalha os relacionamentos entre as pessoas da igreja de hoje e da antiga igreja, para que não ficássemos sendo sempre culpados, mas ajudem aos outros, como a palavra diz. Então em Cristo somos livres de toda condenação do pecado. Então as consequências das acusações vai gerar raiva, vai gerar traumas. Então a raiva ela vai gerar mágoa contra si mesmo e contra as pessoas que estão ao seu redor e que estão próximo de você. E com essa raiva e mágoa vai causar traumas que você não vai conseguir esquecer. É só Deus para tirar esses traumas de você. Então vai haver um complexo de culpa por erros cometidos na sua jornada. Então Jesus ele vai nos perdoar de toda culpa e pecado. Basta se arrepender, confessar e deixar. O papel do diabo é ser o acusador. Ele está todos os dias querendo nos acusar. Por isso não devemos julgar as pessoas. Arrumar um culpado não resolve o problema. Ele cria-se um problema. Todos devemos reconhecer nossos erros. Você tem reconhecido o seu erro? É uma pergunta que eu faço para você que me ouve nessa tarde. Olha que palavra maravilhosa. Onde estão nossos erros? Então a arma que vence as acusações é o perdão. E aí, quando você começa a se analisar, o diabo ele vem tentar colocar uma mentira sobre você. No versículo 17 ele vai falar: a ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Olha o que a palavra diz. Se for possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. E se tiver sede, dá-lhe de beber. Fazendo isso, amontoará as brasas de fogo sobre a sua cabeça. Vamos entender isso? O que o Senhor quis dizer nesse versículo? Então, quando a pessoa foi abalada por dúvidas, medo, acusações, agora está pronto para acreditar em mentiras, essa é a estratégia do inimigo sobre a tua vida e sobre a minha vida. As mentiras do diabo são crenças limitadas, mas em verdades, quando a pessoa acredita no mal, quando você acredita que você está derrotado, já que você não tem mais jeito, como se fosse bem, e você está se destruindo. Por isso, Paulo adverte para não se vingar das pessoas, mas crer na justiça do Deus Altíssimo. O que você tem feito para acreditar naquilo que Deus já prometeu sobre a sua vida? Os cristãos de hoje, eu falo cristão, todos nós cremos em alguma coisa, todos nós cremos em algo, mas nós devemos crer somente na palavra do Senhor, que é a única e verdadeira sobre cada um de nós. Então, alguns cristãos estão presos à religiosidade, e estão se enganando a si mesmo, que está tudo bem, mas não está tudo bem. E aí você começa a agir com vingança. Mas não é vingança de tirar com as próprias mãos algo, é dentro de você, você alimenta algo que vai te matando e mata aquelas pessoas que estão ao seu redor. E dentro desta mentira que o diabo lança sobre a sua vida, existe a decepção, que é a mentira que ilude
na hora e depois vai decepcionar você. E aí se cria uma rebeldia. Sabe quando se cria uma rebeldia? Quando você fala, não vou fazer mais isso, não vou estar mais buscando a Deus, não quero mais. Você está rebeldando diante das coisas de Deus. É quando a pessoa não quer mudar de vida. Então por isso ela precisa entender qual é o foco, qual é o amor que ela tem vivido. Então a única forma de se vencer algo e de vencer as mentiras é através da verdade libertadora da palavra de Deus, como está escrito em João. Por isso Paulo fala a verdade de Deus através do amor, que é como brasas vivas sobre a sua cabeça. Olha que tremendo, irmãos. Então a arma que vai vencer as mentiras é a pura verdade. Você tem que ser verdadeiro contigo mesmo. Então liberte a sua mente, para que ela possa viver em comunhão com Cristo. Para finalizar aqui, no versículo 21 ele vai dizer assim, olha, preste atenção nisso, irmãos. Não te deixeis vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Olha que tremendo essa palavra. Então a força do bem que vem de Deus é muito maior do que as armas do mal. E pode superar todas as coisas na tua vida. Quando lutamos do lado de Deus, estamos certos de que vencemos com o seu poder infinito. Então para cada ataque que vai até a sua mente, temos uma arma. A arma da fé, que vence a dúvida, o amor que vence o medo, o perdão que vence as acusações e a verdade que vence a mentira. Então Deus tem e nos deu todas as armas para vencer. E nossa mente precisa do capacete da salvação que está lá no livro de Efésios 6:17, para proteger nossos pensamentos contra as armadilhas do mal. Então, vença os ataques do diabo. Não deixa ele mentir sobre você. Você que me ouve nessa tarde. Então, eu gostaria de orar por você. Que Deus possa te abençoar grandemente em o nome de Jesus. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Pai, mais uma vez eu entro na Tua presença, Senhor. E apresento todos esses que estão ouvindo e que vão ouvir. E que a Tua palavra possa ir de encontro. E abençoar cada um com esta palavra. E é isso que lhe peço, Senhor. E que nós possamos vencer todos os ataques da nossa mente. Em o nome de Jesus. Então eu gostaria aqui de agradecer você. Não deixe de convidar um para poder ouvir esta palavra. Ative o sininho. Seja participante, tanto ali no Instagram, como no TikTok, como no YouTube. Ali está linkado esta mensagem para você. Convide, se inscreva no canal A Voz da Escritura, que é algo que o Senhor colocou no meu coração para te abençoar e me abençoar. Em o nome de Jesus. Um forte abraço, que Deus continue te abençoando para a honra e glória do teu nome. Fiquem todos com Deus, que a paz do Senhor esteja sobre todos, para a honra e a glória do santo nome de Cristo.